Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem com você? Que a graça, a misericórdia e o grande amor de Deus possa inundar o seu coração. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e estamos de volta para mais um vídeo em nosso canal. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam também ter acesso a este conteúdo. Nós estamos falando sobre jejum e estaremos todos os dias trazendo uma reflexão sobre esse tema. Quero agradecer a você que tem compartilhado, a você que tem assistido e a você que tem deixado o seu like, tem mandado mensagens. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Hoje é um dia especial. 11 de janeiro é o dia do meu milagre e eu quero já compartilhar com você que quando casei, eu sempre desejei ter filhos, gosto muito de criança e tive uma notícia um pouco triste quando o médico, depois de alguns exames, constatou que a minha esposa não podia ter filhos. E naquela época eu fiquei triste e procurei ajuda, procurei conversar com alguns profissionais da área e o resultado era sempre negativo. Um certo dia eu fui aconselhado a adotar uma criança. Porém, eu coloquei no meu coração o propósito de oração, de jejum e comecei a orar todos os dias neste propósito, até que um dia minha esposa começou a sentir um mal-estar e começou a fazer alguns exames. O médico falou que ela possivelmente estava tendo problemas sérios de gastrite e encaminhou para alguns exames mais detalhados, até que um especialista descobriu que o problema não era gastrite, o problema era que ela estava grávida. E naquele dia eu me alegrei no Senhor, louvei a Deus porque Deus faz milagres. Ele abriu a madre e hoje nós estamos celebrando, dia 11 de janeiro de 2023, os 26 anos da nossa filha mais velha, Jaiane Cavalcante Oliveira. Então, eu estou muito feliz, estou muito alegre e estou convicto do que estou passando para você, de que Deus responde oração, de que Deus faz milagres, de que Deus atende ao seu sacrifício. Só um relato pequeno da minha história, do milagre poderoso que alcancei do Senhor e você também pode alcançar para a glória de Deus. Vamos ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como jejuar. Para tanto, eu quero trazer a sua reflexão a palavra de Deus em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4. A história fala de quando Neemias recebeu alguns dos seus irmãos e os perguntou como estava vivendo os hebreus que retornaram do cativeiro para Jerusalém. E a história contada foi uma história triste, uma história angustiante, uma história de sofrimento, desprezo, dor, fome, miséria, abandono. E quando Neemias ouve aquele relato, o texto diz no versículo 4: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então nós estamos aqui diante de um texto que revela um propósito de jejum e de oração perante o Eterno, perante o Adonai, perante o Senhor de todas as coisas. Gostaria que você abrisse o coração para entender algumas questões interessantes em relação ao jejum. Quando vamos jejuar, precisamos observar 3 aspectos importantes. Primeiro, propósito.
Você não pode jejuar sem ter um propósito. Segundo, oração. Você precisa estar em oração durante o período de jejum. Terceiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. O que Deus fala sobre o jejum, o que algumas pessoas da história alcançaram através do jejum, para que a sua fé esteja crescente em Deus cada vez que você orar, cada vez que você estiver colocando diante do Senhor o seu propósito. No jejum, eu preciso entender que esses três elementos devem estar totalmente entrosados, entrelaçados. Eu preciso ter um propósito definido, eu preciso orar e eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não jejuamos por jejuar. O propósito deve ser definido e bem claro. O texto de Neemias, capítulo 1, fala de 4 meses de jejum e oração, quebrantamento e arrependimento diante do Senhor, para que Deus respondesse aquele sacrifício e fizesse um milagre na vida dos hebreus. Então, Neemias tinha um propósito definido. Ele orava para que Deus abrisse as portas, trazendo recursos para recuperar os muros de Jerusalém. Ele orava para que o rei Artaxerxes abrisse o coração e o enviasse, e também enviasse carta às demais autoridades da religião, liberando material, liberando recursos para que Neemias pudesse reconstruir, junto com seus irmãos, os muros de Jerusalém. Então, não jejuamos apenas por jejuar. Precisamos ter um propósito definido, um objetivo, um alvo a ser alcançado. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter um propósito, sem ter um alvo. Se você não tem um alvo, você corre aleatoriamente. Você não consegue definir as suas ideias e você não consegue alcançar aquilo que está no seu coração. Então tenha um propósito para o seu tempo de jejum. Segundo, assim como Neemias, devemos jejuar com muita oração. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Nós falamos com Deus e ouvimos a voz de Deus. E nós oramos sempre com o propósito daquilo que nós queremos alcançar. E o nosso Senhor, o nosso eterno Deus, que conhece o nosso coração, que sabe o que estamos precisando, responde, Ele atende às nossas orações. Se você analisar dentro do contexto bíblico e dentro do contexto histórico, todos os homens e mulheres que têm os seus nomes nos anais da história foram homens e mulheres que venceram através da oração. Eles não só falaram em oração, eles viviam sim uma vida de oração diante de Deus. Então, se você quer jejuar, você precisa separar um tempo para estar orando. Talvez por causa do seu trabalho, por causa dos seus estudos, você não tenha tempo de passar alguns momentos a sós com o Senhor. Mas não esqueça, a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Então, você precisa estar orando em todo o tempo para que Deus responda a sua oração. E em terceiro lugar, quando eu vou orar, eu preciso conhecer o que a Bíblia diz a respeito do jejum. Eu preciso entender o que Deus pensa sobre o jejum. Eu preciso conhecer na história quantas vezes pessoas foram abençoadas por jejuar e quantas vezes o Senhor Deus autorizou que o povo se arrependesse com jejum, com quebrantamento, com lágrimas diante dele, para que ele atendesse o sacrifício. Então, se você não conhece
o que a Bíblia diz sobre o assunto, precisa buscar conhecimento, precisa se aprofundar, precisa conhecer história como a história de Esther, precisa conhecer história como a história dos moradores de Nínive, precisa conhecer a história como a história do próprio Senhor Jesus, para que você possa jejuar e, dentro do propósito, estar imunizado com a palavra de Deus, estar convicto do que a palavra de Deus fala. Imagina comigo que durante um período de jejum e oração, talvez você não ouça Deus falar. Talvez você veja as coisas começarem a dar errado. Talvez você veja que aquilo que você está pedindo a Deus está se tornando mais difícil. E você começa a lamentar dizendo: meu Deus, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar e as coisas estão dando errado. É justamente por isso que você precisa estar com bases na palavra de Deus, porque você não precisa sentir, você não precisa ver, você só precisa crer naquilo que a palavra de Deus fala. E quando você acredita de verdade, você vê a mão de Deus agindo e respondendo o seu sacrifício. Por esta razão, não esqueça, quando jejuar tenha um propósito, esteja em oração e conheça a palavra de Deus, medite nela e viva para a sua vida aquilo que Deus tem para você. Nós estaremos começando dia 16 de janeiro, mais uma campanha de 21 dias de jejum. E nós estamos sim orando no propósito, porque a oração e o jejum que nós estamos fazendo é bíblico. Deus quer salvar sua família, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a cidade, o estado, a nação, e Deus conta com os guerreiros de jejum e oração, aqueles que se colocam na brecha para que o Senhor faça milagres. E eu estou te convidando, junte-se a nós, participe conosco desta campanha poderosa de 21 dias de oração e você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, seus entes queridos, seus amigos, e você vai celebrar ao Senhor a vitória através do jejum, da oração e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Este foi mais um vídeo sobre o jejum e breve estaremos postando mais um conteúdo neste tema para a glória de Deus. Eu peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e ajude-nos a alcançar outras pessoas com esse conteúdo para a glória de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.